Por cada dia, irmão, eu falo para vocês de coração, porque às vezes a gente está no templo, ora, está congregando, mas pastor não dá oportunidade. E aqui não, que eu cresci, graças a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus, peço a Deus pela vida do pastor. Não é porque está aqui não, porque eu falo sempre lá em casa. Aqui eu estou crescendo, estou pregando, estou louvando, e cada dia Deus está me abençoando, como abençoa cada um de nós. Então a gente tem que pedir a Deus todo dia para Deus nos abençoar, nos fortalecer, porque que é dele que vem o nosso socorro. Amém. Então eu estava lendo em Jeremias 18. Glória a Deus, aleluia. Eu li de Jeremias 18 em Teu 3, mas eu vou terminar em Teu 6. Amém, Jesus. Né? Que fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir a minha palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus é fiel, graças a Deus. E descendo à casa do oleiro, e eis que eles estavam fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem, ou seus olhos fazia. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Disse ao Senhor: eis que com o barro nas mãos do oleiro, assim vós sois na minhas mãos e a casa de Israel. Amém? A palavra de Deus já está falando bem claro, né? A casa, descer a casa do oleiro. E palavra que Deus me deu foi essa palavra, né? Então eu estava falando assim: meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Mas Deus falou assim: vai para a Bíblia, vai ler, e que Deus vai lhe dar sabedoria. A palavra de Deus está falando em Jeremias, eu li aqui o Teu 6, mas eu entendi bem claro, foi o Teu 3. Eu posso resumir mais aqui e falar para os irmãos nessa noite. Então sorvenia e maldigedir a Deus. E tem controle total sobre o barro. Deus tem a sobrevivência de sobre as nações. Ele está falando aqui no primeiro, né, que fala sobre o controle total de saber o barro. E Deus fala mais, né, que está falando na Bíblia também, sobre o vaso. O vaso na mão do oleiro representa a necessidade de sermos e a vontade de Deus para evitar rachando o vaso. Irmão, a palavra de Deus está falando aqui também, né? Está falando também restituição. Quando o vaso se estranha, e Deus, como oleiro paciente, não jogue fora, mas refaz uma nova chance de se tornar um vaso de honra e perdoar de Deus. Vida é porque às vezes, né, a gente quer fazer as coisas e sabendo que hoje em dia a gente tem que saber, né, falar sobre
porque está falando dentro da palavra. E às vezes a gente fala, e Deus está falando também aqui, né? A palavra de Deus está falando também aqui. Eu vou falar mais aqui que eu achei muito interessante, aqui o 2. O vaso na mão do oleiro representa a necessidade de sermos e a vontade de Deus para evitar rechadura do pecado. E Deus está falando também, né? Que aqui a gente também, né? Que a palavra de Deus também está falando aqui eu vou ler aqui também o 3 também. Deus, como olheiro paciente, não jogue fora, mas refaz uma nova chance de tomar um vaso de honra. E Deus da vida sobre nós. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Verdade, Pai. Falando com a gente, aleluia, Jesus. Glória a Deus. De Jeremias falando também, né? Glória a Deus. A casa do oleiro simbolizar o trabalho continua de Deus. Aleluia, Jesus. No interior do seu mandando conforme o seu próprio. Aleluia, né? Jesus, glória a Deus. Está falando aqui, né, no 4 também, né, que sempre a casa do oleiro. Verdade, a gente deve, Deus. Né, fazer as coisas tudo certinho que Deus está mandando. Então, glória a Deus, aleluia, Jesus. Traz uma mensagem de redenção e a nações de Deus e do pecado e que pode ser a multidão novamente, né? Deus está falando com a gente através dessa palavra aqui, a ressurreição. O que é que diga? A ressurreição é a passagem que traz uma mensagem de ressurreição e a nações de Deus, né? A gente tá sabendo, aleluia, né? Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje em dia a gente tem que saber, né? A gente às vezes está em casa, a gente está falando uma coisa e hoje em dia foi que nem eu estou aqui pregando hoje aqui, mas essa palavra aqui eu reuni muita coisa pequena, eu não quis falar porque eu li em teu 6, mas eu estou aqui falando em teu 4, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A gente não pode falar mais daquilo que Deus está mandando, que a gente está falando, mas eu estou falando aquilo que Deus me botou na minha mente para falar, mas a gente tem que saber ler, explicar, para não vir aqui na frente, né? E falar aquilo que Deus não mandou a gente falar. Verdade, Deus. Eu mesmo, pastor, uma pastora, eu falo aqui as coisas, às vezes aquilo que Deus colocou na minha mente para me falar, resumir, é pequeno, mas é de coração. Às vezes, quando eu estou lá em casa, eu falo assim, ó Deus, eu vou pregar, mas eu não sou uma pregadora. Eu estou aprendendo agora. Aleluia, por que eu falo isso? Porque, ó irmão, estou falando aqui para vocês, diante de Deus, eu vim pregar agora, depois que eu estou aqui na igreja aqui do pastor. Ele aqui e a pastora, mas eu de primeira não tinha oportunidade de falar. É por isso que muitas igrejas hoje a gente não cresce, porque se a gente ficar e vir para a igreja e ficar só num banco, o que é que a gente vai aprender? Verdade, aí, a pessoa vem aqui na frente, a gente não pode. Quantas vezes lá eu não ia na frente, mas depois que eu estou aqui, graças a meu bom Deus, eu agradeço a Deus todo dia pela vida do pastor e da pastora. Porque eu estou aqui, é porque eu agradeço muito a meu Deus pela vida deles. Porque às vezes a gente vai numa igreja, tem aquela multidão de gente. Mas o que é que eles estão olhando lá? É um sapato, é uma roupa. E aqui não, é a simplicidade. Então aqui eu gostei muito por causa da simplicidade. Glória a Deus. Para mim aí, ó, meus irmãos de coração, gosto de coração. Aleluia, então, Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. É a gente ser feliz. Glória a Deus. 10, 20, 39, ó, tem 5, 6, mas Deus está aqui falando. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Está cheio de gente.
Mas a gente não tem oportunidade. É um olhando para outro, outro olhando para outro e falando. Verdade. Mas aqui não, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a meu Deus. Agradeço todo dia, graças a meu bom Deus pela vida do pastor, da pastora, porque eu estou aqui, e aqui é que eu estou crescendo, né? E aqui às vezes a gente vem na frente, a gente fala uma palavra, a gente faz um louvor, e tudo isso Deus agradece. Deus, né? Deus está multiplicando a nossa vida, está crescendo, graças a Deus, né? E também o pastor aqui também, a pastora, ajudou muito em oração sobre a vida do meu filho Leandro, que ele hoje está aí, graças a Deus. Glória a Deus. Parou mais com as coisas que eles faziam. Não preciso falar, porque Deus já sabe, o pastor sabe, a pastora sabe. Aleluia, às vezes, às vezes eu fico lá em casa assim, falo assim, olha, eu nem acredito que Leandro está lá em casa, porque eu tirei Leandro da boca da morte. Eu tirei meu filho da boca da morte. Então eu só tenho que agradecer a meu Deus, falar com meu Deus todo Aleluia, dia. Jesus, glória a Deus. Casal. E para mim, eu só posso sair daqui dessa igreja, só se eles falar assim, não te quero mais. Mas está sendo muito difícil para ele, para poder falar. Porque é umas pessoas que tem, é de caráter. É umas pessoas que podem todo aleluia, mundo, Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus Jesus. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar. Mas eu estou falando. Aleluia, Jesus, Deus, Pai. Porque você está aqui, não, eu estou falando. Eu já, de noite, às vezes, eu estou dormindo. Já chegou gente para mim e já falou: o que é que tu acha lá? Eu falei assim: eu acho lá a presença de Deus. Glória a Deus. Uma igreja grande, cheia de gente, lá eu não tenho a presença de Deus. Verdade, e aqui Deus. eu tenho. Aleluia, Jesus. Jesus. Doação de Deus, se não quiser. Verdade, Deus. Se não ficar ligado na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem disse a Bíblia? Hoje em dia eu pego a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Glória a Deus, aleluia. É vocês tudo aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês sabem que eu estava pregando de Jeremias, mas Deus mandou falar isso. Eu não sei por que eu tenho que falar. Porque quando Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava lá assim, aí uma irmãzinha falou para mim: seu Deus, por que quando tu vai lá pregar, e pode assim, com um vestido de alça? Deus não quer a roupa, Deus não quer o sapato. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse primeiro eu não tinha nem oportunidade de pregar com uma roupa de manga. Para você ver o que é que o povo fala. Né? Às vezes quer machucar a gente ter com a palavra. Verdade. Né? Mas o nosso Deus que nós seguimos, que nós buscamos, que nós falamos, que nós amamos, esse Deus que nós buscamos mesmo, é um Deus que Ele não ponha de pé. Eita, glória! Eu tenho certeza que meu Deus vai poder fazer eu falar muito, eu pregar muito, eu cantar. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque quando a gente fala do amor de Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, que não, nossos irmãos, que nem vocês aí sempre, mas eu amo de coração. Aleluia, Deus, glória a Deus. Eu não tinha aquele amor por meus irmãos, mas agora, graças ao meu bom Deus, eu tenho um amor muito enorme por vocês. Às vezes eu glória a Deus. Quarta-feira, porque eu chego do trabalho 8h20. Essa semana que eu vou trabalhar quinta-feira, mas quarta-feira não vou trabalhar, vou trabalhar quinta-feira. Aí quarta-feira eu estou aqui com vocês. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, aleluia. Assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.